como sempre andei pelo átrio dos gentios, mas por que é que se há de chamar gentios a quem respira como nós, porventura cristãos, muçulmanos ou budistas, agnósticos ou ateus? Mas como dizia, como sempre andei pelo átrio dos gentios, e já lá vão 33 anos, não me sinto mal neste painel, apesar de, como já foi dito, ter sido cooptado para aqui estar nos últimos 2 dias. Mas também isso já foi perdoado. Pior era se o convite tivesse vindo de algum membro do governo. Mas quero pedir direitos de autor para o título destas jornadas: Silêncio e Silenciamentos, extraído de uma pergunta que fiz em Lisboa na sessão do Dia das Comunicações Sociais à Freira dos Silêncios Conventuais. Ainda antes da ordem do dia, queria dizer que pertenço aos quadros de uma rádio, a TSF, que está minada com a palavra liberdade desde o primeiro dia de existência, o dia 29 de fevereiro de 1988. Ano bissexto, há 24 anos, portanto. Foi por esse pressuposto que fui convidado e onde permaneço há quase um quarto de século, até que a lei dos louros da reforma se imponha no futuro próximo. A ver, vamos. Abordando finalmente a questão. Não é confortável o cenário que se vive hoje na comunicação social em Portugal. Mas há algum tempo ofereceu melhor imagem, pergunto. Não quero incluir nesta observação a longa noite do silêncio e silenciamentos impostos pelo regime governado pelo antigo Lente de Coimbra e seminarista de Viseu. Reporto-me aos verões quentes de abril, carregados de verdades imperfeitas, onde a liberdade se afogava em tons avermelhados. Nasceram e morreram, então, muitos projetos, alguns títulos, comandados por denominações ideológicas. E já lá vão quase 4 décadas e as saudades não são muitas. Ao tempo, o jornalismo português foi trazendo ao seu interior gente com maior preparação académica e não apenas os tarimbeiros, alguns de rara memória. A partir de 1980, as universidades abriram cursos de comunicação e jornalismo. Então, os turma-professores destas áreas se arendaram também em todas as frentes do ensino universitário. Chegaram a mais de 30, no exagero irresponsável, os cursos abertos pelo país, em qualquer loja, em qualquer canto. Distinguições, alguns muito poucos. Arrisco a Universidade do Minho, o Politécnico de Lisboa, a Universidade Autónoma de Lisboa e, com algumas menções, a Universidade Católica com Comunicação e Cultura. Quase uma década depois, nasciam projetos modernos de comunicação de abrangência nacional. A TSF, sempre irreverente, aberta à participação dos ouvintes. O público de escrita consistente, para o lado independente, demolidor, nas mãos de Portas. Pela primeira vez em Portugal, em 6 de outubro de 1992, surgia a televisão privada na cara de Alberta Marques Fernandes, a menina, então, da SIC. A TVI chegou 5 meses depois, entre os equívocos de católica e independente, pecados ainda não totalmente confessados. O Expresso, filho da primavera marcelista, ia-se elogiando nas mentes de leitores mais críticos. Estamos hoje perante um mundo novo tecnológico, onde emerge a internet e se funda a globalização dos média, acompanhada das redes sociais em todas as frentes. Todo o mundo em casa, de sincronismo imparável, nas paredes multiplicam-se
os plasmas. Nos auscultadores, um homem de múltiplas dimensões ergue-se solitário e pouco solidário. Nas redações, quebram-se as debulhadoras às arte, os palavrões e os assédios vinícolas foram transformados em ambientes quase ascéticos. Os fundadores, esses agonizam nos lugares de lenta e solidária combustão. Mas mais grave é a seguinte constatação. Há centena de profissionais escalonados por especialidades, sabedores da ciência infusa ou de pestanas queimadas. Restam algumas dezenas de sobreviventes encarregados de todas as tarefas que os dispensados deixaram. É claro que nesse dia morreram a mãe criatividade e a imaginação à solta. E varreram-se para debaixo do tapete os estéticos cabelos brancos e as rugas mais descidas e denunciadoras. Perderam-se as pessoas possuidoras da memória, os braços direito de gente muito jovem, muito mais barata, é claro, que não fossem as consultas ao Google, somavam ainda mais os erros sobre a história e os acontecimentos mais recentes. É neste território desertificado que estamos nos dias que correm. Não quero, é evidente, esquecer os notáveis profissionais que nasceram por dentro desta mediocridade nacional. E no rádio e no trabalho vê nascer e crescer gente que bate todas as previsões. E todos nós conhecemos-los nos jornais, nas rádios, nas televisões, nos sites. Para além deste frenesim eletrónico, quando obsoletos eram de facto as cassetes e as fitas magnéticas dos anos 80. Que conteúdos preenchem o espaço mediático português? Seja uma evidente ao universo da informação. Encomendados pela Troika e seus absorventes, os pivôs do ecrã, do microfone ou dos antigos linguados falam um economês político de carga ideológica, servido por um dialeto inacessível, filho dos mercados financeiros. Quando não chegam os rios de sangue, dos ódios e dos infortúnios do cotidiano. Que serve então aqui a palavra silêncio? Ela é o estigma das redações de hoje. É a capa que cobre as omissões de uma investigação jornalística que já não se faz por falta de braços e de meios técnicos nem sempre disponíveis. Quando uma redação é mais vigiada pela administração que pela direção e pelos editores, já andam trocadas as funções de cada um. E o medo, esse papel verdadeiro, vai fazendo por seu lado os estragos que baste no tecido jornalístico, na alma das redações. Quem arrisca ir além do convencional quando também já não há força sindical que se imponha? As novas gerações não estão para aí voltadas. Porque se hão de gastar minutos infinitos nas rádios, nas televisões e nos lençóis dos jornais sobre a estafada política do vão de escada. Porque não dignifica também a comunicação social, a política do nosso descontentamento, atribuindo-lhe o lugar e tempo que merece. Porque telejornais e páginas infindas de diários sobre o mais sórdido desporto e seus agentes. Que silêncios são ocultados neste mar de infinitas mediocridades. E o silêncio sobre a cultura e os patrimónios. Quem o apaga? E sobre quem é dador de bens aos outros e quem joga o jogo da solidariedade. Porque hão de ser os maleantes, os provocadores de câmaras, microfones e notas de reportagem. São estes silêncios que pesam no cotidiano mediático,
quem vai bramar contra eles. Os jornalistas que provocam estes silêncios ensurdecedores correm o risco de adormecerem na cama em que se deitam. Silenciamentos em tempos de democracia não parecem ter qualquer cabimento. Às vezes, é nos mais doces regimes, em consolidados espaços de liberdade, que os atentados se produzem. Não divagarei sobre este tema sem deixar de me interrogar como é que um ministro de um governo democrático ameaça com a devassa da vida privada uma jornalista que o pressiona a que responda a perguntas anteriormente formuladas. Onde para a ética do político em causa? Licenciatura de pacotilha vem explicar parte da aventura governamental. Mas aqui também teriam de ser chamados à pedra outros responsáveis. E na RDP, que razões se travaram afinal sobre a crónica crítica de uma saída da RTP para Angola ao serviço de propaganda da economia do país lusófono? São estes episódios que trazem alguns cenários escondidos do grande público e que controlam as tituleiras dos média. Quem nos vai acudir nestes dias de penúria económica e de outros valores, em que a comunicação social pode correr o risco de contribuir para uma esquizofrenia nacional provocada por cortes sem sentido na vida e no termo das pessoas? Silenciamentos? É como antigamente? Não. A diferença está que isso acontece nos nossos dias. Antes de me autossilenciar, faço o apelo possível às turbas. Porque andam os políticos odiar ou tramar a vida dos jornalistas? E porque andam os jornalistas odiar e tramar a vida dos políticos? Por causa da liberdade, que seja para ambos os campos. Por causa da verdade, já Pilatos não se deu muito bem com esta palavra. Em jeito de happy end, deixo-vos o poema de Nazim Hikmet, que chora sobre o ramo que murcha. Crê na semente, na terra e no mar, mas acima de tudo, crê nas pessoas. Ama as nuvens, as máquinas e os livros, mas ama principalmente o ser humano. Sente a tristeza do ramo que murcha, do astro que se extingue, do animal ferido que agoniza, mas sobretudo sente a dor e a tristeza das pessoas. Alegra-te com todos os bens da terra, com a sombra e com a luz, com as 4 estações, mas antes de tudo, às mãos cheias, alegra-te com as pessoas. Muito obrigado.